Por séculos, as políticas das nações do Ocidente têm sido caracterizadas pela luta entre duas visões de ordem mundial: uma de nações livres e independentes, cada uma procurando alcançar seus ideais políticos de acordo com sua tradição, cultura e filosofia, a sua forma de entender o mundo, e uma outra ordem de pessoas unidas por um regime único de leis promulgadas e mantidas por uma autoridade supranacional de líderes não eleitos. Sempre que se fala em "comunidade internacional", tem-se a impressão de que se refere a um consenso entre os povos, mas se está realmente falando de um conjunto de organizações que defendem uma nova ordem mundial com a abolição das fronteiras e das diferenças entre os povos. Esta comunidade para elas são as próprias organizações. Pouco importa este pretenso consenso, pois para isto deveriam ser realizadas pesquisas ou até mesmo votações em que os povos de todo o mundo participariam. Mais frequentemente, a "comunidade internacional" é contra ou apoia algum fato logo depois do ocorrido. Portanto, o repúdio ou apoio depende do fato em questão estar inserido ou não num planejamento prévio levado a efeito por aquelas organizações, as quais já chegaram a um consenso entre elas em função do futuro que programaram para o mundo. Por esta razão, as respostas aos acontecimentos são sempre automáticas. Aconteceu algo, lá vêm os comentários da "comunidade internacional". Depois, só depois, busca-se um arremedo de consenso internacional através de níveis intermediários de redes de ONGs e massas de idiotas úteis, que reagem como autômatos ou cães de Pavlov. A ideia básica é de que não se pode deixar para as pessoas comuns escolherem seus destinos, muito menos organismos eletivos como governos e parlamentos, pois os mesmos são suscetíveis de influência da vontade popular. A mesma coisa não ocorreria caso houvesse uma corporação que representasse a elite internacional. Esta ideia foi defendida pelo conde Hugo Lichtenfeld em 1924, na revista do Council on Foreign Relations, Foreign Affairs. Abre aspas. Não poderia um grupo de homens de mérito e competentes, como são encontrados em todas as nações, representando suas mais elevadas forças morais, um tipo de areópago, se encontrarem e tomarem decisões sobre assuntos de grande importância sobre os quais não haja consenso? Não poderia ser constituído um conselho cuja alta capacidade de julgamento e imparcialidade fosse tomada como verdade e que guiaria a opinião pública em todo o mundo? Fecha aspas. Esta é a essência da nova ordem mundial, um corpo de elite não eletivo que tome todas as decisões e depois guie a opinião pública para aceitá-las. A pergunta nunca feita é: e quem não se convencer, isto é, quem não concordar com o consenso da comunidade internacional? Para respondê-la, basta ver as experiências com este tipo de governo para saber a resposta: guilhotina, forca, fuzilamento, campos de concentração e outras que venham a ser inventadas. Tudo isto aliado ao descrédito daqueles que discordam destes ditos iluminados. Isto porque antes da chegada ao poder, os que não concordam sofrem a ridicularização, a desmoralização e o desprezo dos gurus, que fazem a história dos conceitos e das ideologias, comandam a mídia e determinam os modismos intelectuais pagos a peso de ouro pelas fundações interessadas. Quem se atreve a ser contra o consenso é estigmatizado como reacionário, truculento, contra a paz e, se for da área acadêmica ou das associações profissionais, ostracismo e morte intelectual. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.